Saudações família, aqui é o General Conhecimento e no vídeo de hoje nós vamos falar do estudo da função quadrática. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a função quadrática é uma função do tipo ax² mais bx mais c. O que torna ela quadrática é este 2 que a gente vê aqui por cima do nosso valor de x. Então, isto indica que esta função é quadrática. Para fazermos o estudo da função quadrática, nós vamos verificar estes elementos aqui. Temos o domínio da função, temos o contradomínio da função, as coordenadas do vértice, os zeros da função, a ordenada de origem, a concavidade, a variação do sinal, a monotonia e os extremos. Vamos analisar cada um desses elementos e fazer entender o que cada um significa e como podemos determinar cada um. Primeiramente, nós temos aqui uma função, a definição de uma função quadrática. Então, como exemplo, nós poderíamos ter aqui o 4x elevado a 2 mais 6x mais 4. Então, este seria um exemplo, né? Se temos uma função desse tipo, então ela se enquadra aqui porque temos o 2 por cima do nosso expoente, por cima da nossa variável x. Então, essa é uma função quadrática. Vamos analisar na perspectiva do domínio. Domínio de uma função. Então, tem um vídeo que eu vou deixar aqui, o link na descrição, para poder entender melhor sobre o domínio, como determinar o domínio de uma função. Sendo assim, o domínio de uma função quadrática é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais vai fazer parte do domínio. O que seria o domínio? O domínio é os números de x que vão tornar aquela função possível de resolver. Então, para qualquer número de x substituído aqui nessa função, vai tornar essa função possível de resolver. Então, sendo assim, o contradomínio seria um subconjunto do domínio real. Ou seja, um contradomínio é uma parte dos números, já não são todos os números, é uma parte dos números que pertence ao conjunto dos números reais. E essa parte deste número está relacionado com o eixo y. Ou seja, se for no gráfico e nós queremos achar o contradomínio de uma função através do gráfico, nós vamos analisar simplesmente o eixo das ordenadas, o eixo y. Sendo assim, para o primeiro gráfico, se nós quisermos achar o contradomínio desta função, nós podemos perceber que essa função parte deste ponto para cima. Então, o nosso gráfico desta função parte deste ponto para cima. Então, o contradomínio nós analisamos simplesmente em torno dos valores do eixo das ordenadas, que é o subconjunto do nosso conjunto principal do domínio. Sendo assim, nós temos aqui um certo valor, vamos supor que o nosso valor aqui nesse caso é 4. Então, o contradomínio para este gráfico aqui será de 4, parte de 4. Então, o intervalo será fechado, porque é o ponto de onde ele parte. Então, parte do ponto 4 e vai até o ponto mais infinito. Então, analisando simplesmente neste gráfico, analisando em torno do eixo das ordenadas, nós temos este de 0 para cima, que são os números positivos, e de 0 para baixo são os números negativos. Por isso que o nosso gráfico parte do ponto 4 até o mais infinito, que são os números positivos, até o mais infinito. Sempre que temos aqui o mais infinito, nós colocamos intervalo aberto. Sempre que temos o mais infinito, nós colocamos intervalo aberto. Se for para analisar o contradomínio para este gráfico parte do ponto 0. Então, ele parte do ponto 0, intervalo fechado de 0 a mais infinito. Ou então, nós podemos escrever R, né? R positivo, incluindo o 0. Nós podemos escrever desta forma.
Então, são os números reais, positivos, incluindo o zero. É onde o nosso gráfico se encontra. Já para este caso, nós temos este ponto, que é o ponto negativo. Então, o nosso contradomínio será intervalo fechado deste ponto, já que o negativo vamos supor que é menos 3. Imaginemos que o valor aqui é menos 3, então será intervalo fechado de menos 3, que é o ponto de partida, até mais infinito, intervalo aberto. E para este último caso, não é diferente deste. Nós partimos deste ponto, se o seu valor for 4, então será intervalo fechado de 4, já que o gráfico está voltado para baixo, a parábola está voltada para baixo, então será de ponto 4 para o mais infinito, intervalo aberto. Então, esse é um exemplo de como nós podemos determinar o contradomínio de uma função quadrática através do gráfico. Então, vamos para o segundo elemento, que são as coordenadas do vértice. Então, o que seriam as coordenadas do vértice? Seriam as coordenadas do ponto x e do ponto y que vão dividir o nosso gráfico pela metade. Por isso que nós chamamos aqui de vértice. Então, o vértice será a parábola, a nossa parábola, né, dividida pela metade. Então, as coordenadas que vão nos indicar os pontos onde essa parábola é dividida pela metade são as coordenadas do vértice. Se nós tivermos a expressão analítica, como esta, por exemplo, nós podemos determinar os nossos valores de coordenadas x e y através dessas fórmulas. Menos b sobre a para encontrar a posição do x e menos delta sobre 4a para encontrar o valor de y. Mas se nós tivermos o gráfico, então simplesmente vamos olhar no gráfico e determinar esses valores. Para este gráfico, por exemplo, neste ponto 4, que é o ponto y, e 0 para o ponto x. Nesse caso, a nossa coordenada será para x é 0 e para y é 4. Nesse caso, 0, 4. E aqui, para este segundo gráfico, a nossa coordenada será 0 para x e 0 para y, porque a parábola passa pelo eixo y. Então, 0, 0. Para aqui o terceiro caso, nós temos para o y menos 3 e para o x 0. Então, sendo assim, temos 0 para o x e menos 3 para o y. É onde o gráfico divide a parábola em duas metades, onde ela é dividida em duas metades. Para o último, nós temos o y, vamos supor que é 3, será 3 e o 0 e o x é 0. Então, 0 para x e 3 para y. Então, assim nós podemos determinar as coordenadas do vértice a partir tanto do gráfico, assim como a partir da expressão analítica por meio destas duas fórmulas. E para o terceiro ponto, nós temos os zeros da função. Como o nome diz, zeros da função. Os zeros da função são os valores que, quando substituídos na função, vão fazer com que a função seja igual a zero. Então, os valores de x, já que uma equação quadrática terá dois valores de x, ou seja, terá duas raízes. Então, esses valores que, quando substituídos na nossa expressão, na nossa expressão analítica, vai fazer com que este resultado final, ou seja, o cálculo dessa expressão seja zero. Então, esses são chamados de zeros da função. São valores que anulam a função. Mas para o gráfico, se nós queremos verificar os zeros da função no gráfico, o que nós podemos fazer? Se nós queremos verificar os zeros da função no gráfico, nós vamos simplesmente olhar os pontos onde a parábola toca ou interseta o eixo das abscissas. Então, nesse caso, vamos começar com esse gráfico de baixo. Nós podemos perceber que o gráfico interseta este e este ponto no eixo das abscissas. Então, este será o nosso x1 e este será o nosso x2. Então, sendo assim, aqui é o nosso x1 e aqui é o nosso x2. Então, esses são os zeros da nossa função. Podemos determiná-los através do gráfico, olhando simplesmente no gráfico, olhando os pontos em que a parábola interseta o eixo das abscissas.
Para este segundo gráfico, começando a contar de baixo, nós temos este e este ponto aqui. Então, este é o nosso x1 e este será o nosso x2. Então, é aqui nesses pontos onde o gráfico interseta o eixo das abscissas. Aqui nós não temos o zero da função, assim como aqui não temos zero da função, porque o gráfico não interseta o eixo das abscissas. Então, nós não temos zeros da função. E para o elemento seguinte, temos a ordenada de origem. O que seria a ordenada de origem? A ordenada de origem é o ponto onde o gráfico interseta o eixo das ordenadas. Por isso que aqui nós temos ordenadas. Então vamos olhar no gráfico o ponto onde o gráfico vai intersetar o eixo das ordenadas. Sendo assim, a nossa ordenada na origem é este, para este gráfico. Se temos o valor 3, então a nossa ordenada na origem será 3. Para este gráfico, a nossa ordenada na origem é menos 3, porque é aqui neste ponto onde o gráfico interseta o eixo das ordenadas. E aqui a nossa ordenada na origem é 0, porque não temos o gráfico não interseta no eixo das ordenadas, passa pelo ponto 0, né? É 0 tanto para o eixo das abscissas, assim como a das ordenadas é 0, então a nossa ordenada na origem é 0. E aqui também, aqui nós temos o ponto 4, o gráfico passa pelo ponto 4, ou seja, interseta o ponto 4 no eixo das ordenadas. Então, a nossa ordenada na origem para aquele gráfico é 4. A seguir, vamos para a concavidade. Então, a concavidade, numa equação quadrática, ela pode estar voltada para cima ou para baixo. Recordando que sempre quando falamos de uma equação quadrática, o seu gráfico é uma parábola. Então, como nós estamos a ver aí, o gráfico é sempre uma parábola. Essa parábola pode estar voltada para cima, como aqui, e pode estar voltada para baixo, como esse último caso. Então, a concavidade pode estar voltada para cima ou estar voltada para baixo. Isso no gráfico. Agora, se nós tivermos a expressão analítica, nós podemos também verificar se o gráfico resultante daquela expressão analítica será de concavidade voltada para cima ou será de concavidade voltada para baixo. Para isso, nós vamos analisar o valor de A. Se o valor de A for maior que 0, então a concavidade será voltada para cima. Mas se o valor de A for menor que 0, então a concavidade será voltada para baixo. Sendo assim, aqui para nosso exemplo, o nosso valor de A é 4, que é positivo, ou seja, é maior que 0. Sendo assim, o resultado, ou seja, o gráfico resultante desta função será de concavidade voltada para cima, porque o 4 é um número positivo, ou seja, o 4, que é o valor de A, é maior que 0. Vamos para o nosso caso seguinte, que é a variação de sinal. Como fazer o estudo da variação do sinal do nosso gráfico? Para fazermos o estudo da variação de sinal, nós vamos separar através do eixo das abscissas este eixo positivo e o eixo negativo. Como vocês sabem, de 0 para cima, olhando para o eixo das ordenadas, esta parte é positiva e esta é negativa. Então, vamos fazer essa separação. Se o gráfico todo ele estiver aqui em cima, então o gráfico é positivo. Do menos infinito até o mais infinito é positivo. E se o gráfico estiver todo ele na parte de baixo, então o gráfico é negativo. Então, podemos dar o exemplo. Aqui o gráfico é positivo, porque ele se encontra simplesmente na parte positiva. E aqui o gráfico é positivo, porque ele se encontra na parte positiva. E se o gráfico estivesse todo ele neste ponto, então ele seria todo ele negativo. Então, neste exemplo, nós temos o gráfico todo ele na parte negativa, porque este é o nosso eixo X. Então, o gráfico está todo ele na parte negativa. Mas, para este caso, nós podemos perceber que uma parte do gráfico está na parte positiva e uma parte do gráfico está na parte negativa. Sendo assim, do menos infinito até aqui neste ponto x1, que pode ser um valor qualquer, pode ser menos 2, pode ser menos 1. Então, do menos infinito até neste ponto,
o nosso gráfico é negativo. Já deste ponto x1 até o ponto x2, o nosso gráfico é positivo. E do x2 para o mais infinito, o nosso gráfico é negativo. Então, assim nós fizemos o estudo da variação de sinal para este gráfico. Vamos verificar de novo aqui. Do menos infinito até este ponto, o nosso gráfico ele é positivo. Está na parte positiva. Já do x1 para o x2, ele está na parte negativa. Então, do x1 até x2 está na parte negativa. Já do x1 para mais infinito, ele está na parte positiva. Então, como podemos escrever isso? Como podemos escrever a variação de sinal? Então, pode ser escrito em forma de uma tabela, mas nós podemos dizer que o gráfico é positivo de menos infinito até no ponto x1, união com este ponto aqui, que parte de x2 até o mais infinito. Então, perceba, do menos infinito até o x1, intervalo fechado, o gráfico é positivo. E também é positivo aqui, do x2 até o mais infinito. Então, nós escrevemos isso como união. Então, o gráfico é positivo neste e neste ponto. Por isso que temos aqui união. E o gráfico é negativo do intervalo fechado de x1 até x2, intervalo fechado. Para este gráfico, o gráfico já que está todo ele na parte positiva, então o gráfico é positivo, do menos infinito até o mais infinito, é positivo. E aqui o gráfico também é positivo, porque se encontra somente na parte positiva. Então, assim nós fazemos o estudo da variação do sinal de um gráfico, de uma função quadrada. De seguida, vamos analisar a monotonia. A monotonia seria analisar ou fazer o estudo de que ponto até que ponto o gráfico é crescente e de que ponto até que ponto o gráfico é decrescente. Então, isso seria a monotonia. Então, vamos verificar, por exemplo, aqui nós temos este ponto até este ponto, o gráfico cresce, e daqui até aqui o gráfico decresce. Então, monotonia seria para aquele gráfico seria crescente, né? Crescente do menos infinito até este ponto. Vamos supor que esse ponto é 3. Então, do menos infinito até o ponto 3. O gráfico é crescente. E o gráfico seria decrescente do ponto 3 até o mais infinito. Então, do ponto 3 até o mais infinito, o nosso gráfico seria decrescente, seria a decrescer, partindo do ponto 3 até o ponto mais infinito. O mesmo nós podemos fazer com este gráfico. Podemos verificar o gráfico, ele está a decrescer aqui, e diferentemente daqui, ele está a decrescer, né? Do menos infinito até o ponto menos 3. Tá? Do menos infinito até o menos 3, o gráfico está a decrescer. E ele cresce do menos 3, intervalo fechado do menos 3, até o mais infinito, intervalo aberto. Aqui é a mesma coisa, o gráfico decresce. O gráfico decresce do menos infinito até o ponto 0, intervalo fechado. E ele cresce do intervalo fechado de 0 até o mais infinito. Para o último gráfico, ele decresce do intervalo aberto do menos infinito até 4 e ele cresce do intervalo fechado de 4 até mais infinito, intervalo aberto. Então é assim como a gente faz a monotonia, ou seja, verifica, estuda em que ponto da função quadrática o gráfico é crescente e é decrescente. Extremos. Quando queremos verificar os extremos de uma função quadrática, nós queremos saber quais são os pontos máximos e os pontos
mínimos. Ou seja, para identificar os pontos máximos e os pontos mínimos, que são os extremos, nós vamos tomar as coordenadas do vértice daquele gráfico e simplesmente vamos acrescentar dizendo se o ponto correspondente àquelas coordenadas é máximo ou é mínimo. Sendo assim, nós temos este gráfico. Quando que é máximo, quando que é mínimo. Então, se o gráfico está voltado para baixo, a concavidade está voltada para baixo, então este ponto é máximo. Este ponto é máximo. Mas se o gráfico está voltado para cima, a concavidade, então este ponto é mínimo. Então este ponto é mínimo. Sendo assim, este ponto é mínimo, este também é mínimo. O único ponto máximo que nós temos aqui. O ponto é máximo quando o gráfico tem a concavidade voltada para baixo. Então, para responder quanto aos extremos, nós falamos que o gráfico é máximo nos pontos x e y, usando o valor das coordenadas. Então, podemos dizer, no ponto, colocamos as coordenadas de x e y, nos pontos menos 2 e 4, o gráfico é máximo ou o gráfico é mínimo. Então, para saber se o gráfico é máximo ou mínimo, nós simplesmente olhamos para a concavidade. A concavidade está voltada para baixo, então este ponto passa a ser máximo. Se a concavidade está voltada se a concavidade está voltada para baixo, esse ponto é máximo, mas se a concavidade está voltada para cima, então este ponto é mínimo. Então, é assim como nós fazemos o estudo completo de uma função quadrática através desses elementos, mas para o domínio, nós temos um vídeo que explica com mais detalhes o que seria o domínio de uma função ou como determinar o domínio de uma expressão.